aluno, fala minha querida aluna, com destino, olha só que legal, ao CFO, Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Professora Angélica chegou aqui agora com uma dica muito interessante para você. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre literatura, tá? É aquilo que consta no nosso certame. Nós temos o conteúdo de literatura aí e a gente precisa associar o conteúdo da melhor forma, gabaritar o conteúdo de literatura e também de língua portuguesa, viu? Então, hoje a professora Angélica mudou um pouquinho e entrou com literatura, tá? Para você que me conhece em língua portuguesa, eu me apresento agora, a professora Angélica Vasconcelos aí, para você também com este conteúdo muito bacana, que é o conteúdo de literatura, ok? Nesse nosso curso, nessa nossa aula gratuita aqui no canal do Vale Concursos, sobre, com destino, nos preparando ao CFO, do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas, tá? Então, olha só, hoje a professora Angélica vai falar um pouquinho, então, sobre a literatura, sobre os gêneros literários, tá? O conteúdo que eu trouxe aqui para você hoje, viu? E nós vamos, então, começar a tratar desse conteúdo aí. E tem gente que já me conhece há tanto tempo aqui, no canal do Vale, com cursos com a língua portuguesa e literatura hoje estreando aí com você, viu? Então, é muito bom saber que você está destinando o seu tempo aqui, no YouTube, no canal do Vale, estudando com a gente, se preparando com qualidade, É uma soma de conhecimento, não é verdade? Aquilo que a gente tem lá dentro do nosso site, com aquilo que você adquiriu no nosso site, o que você está visualizando aqui agora, é uma soma de conhecimento. Isso é muito bom para você, viu? Pois é. Então, olha só. Gêneros literários, então. Destinamos a nossa aprovação agora. Olha só. A literatura, a gente sabe, que tem muita gente que pergunta assim, professora, por que é importante estudar literatura, Lógico, todas as matérias têm todos os direito penal, processo penal. Nós temos aqui dentro do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, nesse CFO aí, nós temos biologia, química, física, nós temos matemática, nós temos português, história, geografia, um caminhão de coisas. Então, a professora Angélica quer dizer para você que a literatura é tão importante quanto o estudo das outras disciplinas, Principalmente o estudo da língua portuguesa aí, viu? Pois é, porque elas andam, juntinhas aí. E a literatura, como a gente está vendo aí agora, no slide que a professora Angélica trouxe para você a princípio, que a literatura é a arte que se manifesta pela palavra, seja essa palavra falada ou escrita, tá? Então, a literatura é isso, viu? Ela é a arte que se manifesta através das palavras, fechou? Aí nós vamos entender o seguinte, que os gêneros literários, na antiguidade clássica, eles se dividiam em três, olha aí. Gênero lírico, gênero épico e gênero dramático. A ordem não altera o fator do produto, viu? Pois é, lírico, dramático e épico. E nós, nessa nossa aula aqui gratuita, totalmente free para você, com destino aí ao CFO, Corpo de Bombeiro de Minas, nós vamos estudar, nós vamos visualizar um pouquinho, entender um pouquinho sobre cada gênero desse aí, tá? Que é de grande importância para a gente em condição de prova. Olha só, primeira coisa que nós vamos falar é do gênero lírico. É o primeiro gênero que nós vamos abordar, tá? Nós sabemos que lírico, este tipo de gênero vem de lira, olha só, por que lírico, Professora Angélica, eu não entendo, a gente precisa entender, tem coisa, a literatura, ela é diferente da língua portuguesa, porque a língua portuguesa nós temos ali dentro um caminhão de regras, não é verdade? A professora Angélica ajustar a câmera, nós temos um caminhão de regras no contexto da língua portuguesa, e na literatura não, na literatura nós temos que ler, praticar o hábito de leitura todos os dias. Se você quer gabaritar uma questão de literatura ou todas as questões de literatura que virão nesse próximo concurso público, neste concurso público aí que já está com o edital aberto, o que você tem que fazer? Você, obviamente, tem que ler todos os dias, todos os contextos de literatura, tudo que foi colocado no edital, ok? Beleza, olha só. Lírico vem de lira, que é um instrumento musical que acompanhava os cantos dos gregos. Isso aí é muito importante você saber.
tá? De onde saiu o gênero lírico, tá? Que ele veio aí da lira, que era um instrumento musical, tá? Que a gente viu aí, né? Que acompanhava os gregos aí, os cantos dos gregos, viu? O gênero lírico, ele tem caráter, né? Dentro dele ali, todos os textos, eles são voltados para o lado emocional, viu? Que também acontecem voltados para os sentimentos, né? A subjetividade, porque tudo está voltado para o nosso emocional, está voltado para o sentimento, está voltado para a subjetividade, não é assim? Pois é. Existe dentro do gênero lírico a presença do eu lírico, viu? Todo gênero literário, o gênero lírico, tá? Toda vez que você ouvir falar do gênero lírico, entenda, ali dentro há a presença do eu lírico. O que é o eu lírico, professora Angélica? É aquela voz que fala no poema. Tá escrito aí para você, tá? E o emissor é a personagem única desse tipo de mensagem, viu? É aquela que emite a mensagem, a personagem única, né? O eu lírico ali, tá? E aí, o que acontece? Predominam também, viu? No gênero lírico, que é igual a gente está vendo aí, olha. Palavras e pontuações de primeira pessoa. Porque se tem o eu lírico voltado para mim, meus sentimentos, subjetividade da minha alma, as coisas, as palavras, as pontuações e entonações têm todas que estar na primeira pessoa. Ouviu? Pois é. E aí, com relação ao gênero lírico, Aristóteles diz, né, que neste gênero há a presença da palavra cantada. Olha só, tá? Muito interessante aqui, viu? Só que também é muito importante, né, a gente ressaltar, a gente saber que esse eu lírico aí, que tem gente que pergunta assim, professora, o eu lírico, ele é um homem ou ele é uma mulher? Ele pode ser tanto masculino quanto feminino. Olha aí, isso é independente do autor, tá? Não confunda, porque preste atenção no que a professora Angélica colocou para você aí. O eu lírico, ele pode ser masculino e feminino, e o autor pode ser qualquer um. Tem gente que acha que o autor do texto é o mesmo eu lírico. Não, o autor é uma coisa, o eu lírico é outra. Pode muito bem um homem fazer um poema do gênero lírico, né? Exercer o gênero lírico aí, ter no poema o gênero lírico, é um homem que está fazendo. Ele é o autor, um homem masculino, mas a pessoa que está lá falando dentro do poema ser uma mulher. Olha só. O homem está escrevendo um poema, né, usando o gênero lírico como se o eu lírico, fazendo o eu lírico dentro do poema ser uma mulher. Você lê todo o poema lá e fala assim, olha, é uma mulher, isso aqui, do jeito que está acontecendo aqui, né, no poema, olha, o eu lírico é uma mulher. Olha, o autor é um homem. Pois é. Da mesma forma que pode ter uma autora fazendo ali o poema e o eu lírico dentro desse poema ser um homem. Tá vendo? A voz ali, quem tá sofrendo, quem tá se emocionando ali dentro do poema, ser, né, um homem. Tá vendo? Então, a gente pode encontrar os autores masculino ou feminino e o gênero lírico também masculino ou feminino, independente do autor. Segue essa tabelinha aí, porque deixa a professora Angélica te dizer uma coisa. Quando você adquire o nosso preparatório, este preparatório para o CFO, o Corpo de Bombeiros do Estado de Minas, lá na minha aula de literatura, tem isso aí, muito bem explícito para você poder gabaritar, porque isso pode ser questão de prova. No gênero lírico, o autor tem que ser o eu lírico? Não. O mesmo eu lírico? Não. Isso aí já é uma resposta que você já vai tentar associar lá e marcar, gabaritar. Não, o autor ele pode ser tanto masculino quanto feminino, ele é diferente do eu lírico. Às vezes você vai achar, né, o autor sendo uma mulher, uma autora, feminino, e o eu lírico lá dentro também ser feminino, ok, tudo bem. Mas isso não é regra, o gênero do autor ser o mesmo gênero lá do eu lírico. Isso não é regra. Você tá vendo aí como é que funciona, né? Trate de estudar para gabaritar essa questão em condição de prova para você, viu? Pois é, o edital está aberto, você sabe a importância que você precisa dar ao conteúdo de literatura, né? Como eu disse antes, como a todos os outros conteúdos que você está estudando, ok? Pois é, olha só. Então, vamos fazer uma retomada no gênero lírico, preste atenção.
ele tem a presença do eu lírico, que é a voz do poema, que fala dentro do poema, que é diferente do autor, tá? Às vezes pode ser igual, às vezes pode ser diferente na condição do gênero. O autor é masculino, gênero masculino, eu lírico masculino. O autor é masculino, mas o eu lírico é feminino. Então, cuidado com isso, tá? E ele expressa estados da alma, as emoções, os sentimentos vividos intensamente pelo eu lírico, tá vendo? E há o predomínio da primeira pessoa no gênero lírico. Olha só, lógico, se ele vai falar dele, dos sentimentos dele, das sensações dele, né? Presença da primeira pessoa mesmo. Isso aí é de olho fechado que a gente vai saber. A gente sabe, né? Que quem não sabia fica sabendo a partir de agora. E quem já sabia só revisa, na verdade? Pois é, ó, aprovação na tora aí com a gente, viu? Agora, olha só. No gênero dramático, que é o próximo gênero literário que a gente, né, está visualizando aqui nessa nossa aula free, direto do canal do Vale Concursos, o que acontece? O gênero dramático já é um pouquinho diferente. Mas antes da professora Angélica falar do gênero dramático, né, há mais de 10 minutos de aula de dica aqui para você, a professora Angélica quer te convidar, você que está aí do outro lado, que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva, aperte o sininho das notificações, porque tem aula bombando aí, tá? Com frequência para este concurso público. Então, inscreva no canal, aperte o sininho das notificações para você ficar ligadão ou ligadona aí, tá? Nas aulas que surgem aqui, nós colocamos aqui para você, viu? Tudo para somar conhecimento com você até sua aprovação, tá? Dê seu like, dê seu comentário. Os professores são top de linha, galera muito bacana aqui no canal do Vale Concursos, viu? Você não pode perder, né? Óbvio. Então, olha só. Agora a gente vai falar do gênero dramático. Olha só. Drama, né? A minha filha fala assim, nossa, mãe, tem hora que você é tão dramático, eu falo com você também, né? Então, vamos entender qual é a condição do gênero dramático aí, olha só. Dramático, drama, em grego significa ação, viu? Enquanto lá o lírico vem de lira, que era um instrumento que acompanhava os cantos dos gregos, o drama significa ação em grego, tá? Então, preste atenção. Os textos dentro do gênero dramático, eles foram feitos para serem representados. Vamos entender isso daqui a pouquinho. Não para ser a linguagem para ser falada, né? E sim representada, tá? O gênero dramático, olha, outra condição do gênero dramático. Ele tem 3 eixos muito importantes que gira, né? O gênero dramático gira em torno deles, que é o autor, o texto e o público. Porque se não tiver o público, não há espetáculo, não é verdade? Pois é. Então, na verdade, se não tiver autor também, não tem espetáculo. Se não tiver a obra, o texto, não tem espetáculo. Então, nós temos aí o seguinte, que o drama, ele gira em torno de 3 eixos, que é o autor, o texto e o público. Tá vendo? A obra e o público, tá? E aí, como a gente já viu que os textos são feitos para serem representados, Aristóteles diz o quê? Que no gênero dramático, a palavra, ela é representada. No gênero lírico, a palavra, ela era falada. E aqui ela é representada, tá? Agora, observe só uma coisa. Que nós temos, dentro do gênero dramático, modalidades, né? Nós temos a tragédia, nós temos a comédia e outras que nós ainda falaremos aqui nesse nosso encontro no canal do Vale Concursos hoje ainda. Olha só. Primeira coisa, dentro do gênero dramático, nós vamos ver a presença da tragédia, olha só, né, que é essa representação aí de ações dolorosas, né, da condição humana. No caso, são pessoas comuns, tá? Aí também nós temos que a ação, ela vai visar provocar no espectador terror, tragédia, terror, tá vendo? Terminando de forma fatal. Pensou em tragédia, pensou em quê? Em morte. Não é isso? Então, olha aí essa modalidade dentro do gênero dramático, viu? Pois é. A segunda condição, nós temos a comédia. Nossa, mas o gênero dramático também, dentro dele, nós também visualizamos comédia? Visualizamos. Porque a comédia, ela vai ser trabalhada como? Com caráter
vicioso e vulgar. Olha por que está dentro do gênero dramático. Porque ela trata o caráter vicioso e vulgar que protagonizam atitudes ridículas. Olha só, né? Isso aí é o que apresentava originalmente, né? A comédia, dentro do gênero dramático, ela é uma sátira, né? De comportamentos individuais, coletivos, né? Com o intuito o quê? Moralizante. Olha só, viu? Então, o que acontece? Hoje em dia, a comédia ela apresenta aspectos da vida cotidiana, né? Como tema e que provoca o riso aí. Mas ela apresentava antigamente, né, essas condições que a professora Angélica colocou para você. Caráter vicioso, vulgar, né, atitudes ridículas. Ela tratava os aspectos individuais ou coletivos. E hoje ela provoca o riso. Na verdade, ela se encontra dentro do gênero dramático. Agora, a gente também tem dentro do gênero dramático a tragicomédia e a farsa. Olha só, nós temos a presença aqui dentro do gênero dramático também. O que é, professora, o que é essa tragicomédia? É a tragédia com a comédia. Você entendeu anteriormente a tragédia, né, que é a primeira modalidade, e viu a comédia. Quando você mistura os dois, você tem isso aí, ó. Tragicomédia. Então, pode pedir lá, tá? As modalidades do gênero dramático, viu? Quais são? Então, você precisa saber. E tem também a farsa, né? Que ela é uma pequena peça teatral com um caráter ridículo e caricatural, né? Que tem a função de que, olha aí, de criticar a sociedade, seus costumes e ainda assim provocar o riso. Isso é a farsa. Fechou? Beleza. Agora nós vamos falar do gênero épico. Nós já falamos do lírico, já falamos do dramático e agora a professora Angélica vai comentar com você aqui sobre o gênero épico, também conhecido como gênero narrativo. Olha só. Essa palavra épica, né, que vem aí do grego, né, epopeia, que vem do grego aí, tem toda essa condição, verso mais fácil, né, que se refere à narrativa em forma de versos, né, ela tinha aí antigamente, né, vinha em forma de versos e acontecia diante de um fato grandioso e maravilhoso que interessava um determinado povo, né. A professora Angélica deu uma pausa aqui, eu achei que tivesse alguém me chamando logo ali fora do estúdio, mas não tem. Então, olha só, o gênero épico, o que acontece com ele? Ele narra fatos que são muito grandes e contendo a figura de um herói. Então, olha só, as narrativas épicas, Cavaleiros da Távola Redonda, né, quando você estuda literatura. E assim tem tantas outras obras que são obras épicas, né? São obras que narravam grandes fatos com herói, né? Na figura, ele centrado em um herói. E no gênero épico também há a presença de um narrador, né? E segundo Aristóteles, a palavra aqui dentro do gênero épico, ela é narrada. Então, preste atenção, no lírico ela é falada, no dramático ela é representada e aqui no gênero épico ela é narrada. Olha que coisa interessante, viu? E aí é o seguinte, o gênero épico, ele é, igual nós temos aí, provavelmente, né, como se diz, a mais antiga das manifestações literárias. Porque ele surgiu quando os homens primitivos sentiram necessidade de relatar suas experiências, olha só, centradas na dura batalha de sobrevida num mundo caótico, hostil e ameaçador. Então, se perguntar, né, desses gêneros literários, qual é o mais antigo, óbvio que nós responderemos que é o gênero épico, não é verdade? Pois é. Aí é o seguinte, nós temos os elementos que são essenciais nesse gênero épico, né? Nós temos o narrador, né, aquele que conta a história, né, praticada por outros no passado. Nós temos a história, né, que é a sucessão dos acontecimentos. Nós temos as personagens, que em torno dessas personagens giram os fatos. Nós temos o tempo também, né, que se apresenta obviamente no passado, né, porque esse gênero épico aí, ele foi provavelmente o mais antigo. Nós temos o espaço, né, que é o local onde se dá a ação das personagens, o local onde acontece, né,
a narrativa, não é assim? Pois é. Então, também a gente precisa saber o quê? Que neste gênero há a presença das figuras fantasiosas. Olha aí, o que acontece dentro do gênero épico? A presença das figuras fantasiosas que ajudam ou atrapalham no curso dos acontecimentos. Isso a gente não vê no gênero lírico e isso também a gente não vê no dramático, né? Que é a presença da mitologia, né? Dos seres mitológicos centrados aí nos heróis, né? Os heróis humanos, os heróis mitológicos. Nós temos isso tudo aí, a mitologia entrando em cena, né? Por isso que a gente vê aí a presença de seres, né? Atrapalhando as histórias épicas, né? E aí a gente entende também o seguinte, olha, que quando as ações são narradas por versos, né, temos o poema épico ou a epopeia. E dentro dessas principais epopeias aí, nós temos a Ilíada e a Odisseia, né? Ilíada e Odisseia, que é uma obra gigantesca que você vai precisar visualizar, saber pelo menos para gabaritar aí literatura, que Ilíada e Odisseia não tem jeito, tá? Tem que saber mesmo, viu? Tem que fazer leitura disso aí. Agora, nós vamos falar um pouquinho do gênero narrativo, tá? Que tá dentro do épico aí, viu? Ele é visto como uma variante, né? Do gênero épico, tá? É como se fosse o gênero épico atual, né? E aí nós temos, dentro desse gênero narrativo, as narrativas acontecendo em prosa, olha só. Então, nós temos vários tipos de narrativa, né? O gênero narrativo é uma atualidade, aí, vamos dizer assim, uma variante, né? Que é o atual gênero épico. Antes era gênero épico, hoje é gênero narrativo, né? Em prosa, acontecendo em prosa, e se distribuindo aí em forma de romance, em forma de novela, de conto, de fábula, né? A gente tem todos esses tipos aí de texto narrativo, olha só. Cada tipo desse aí, cada condição dessa, né, do gênero narrativo, todas, né, cada condição, todas elas acontecem em forma de prosa, viu? E tem todas as condições do gênero épico. Lógico, tem narrador, tem personagem, tem enredo, né, que é onde a história acontece, tem o espaço, tem o local, não é verdade? Pois é. Então, tem tudo isso aí dentro de cada um desses tipos de narrativa, ok? Olha só, nós encerramos aqui hoje, tá? Essa nossa aula fria aí para o CFO, tratando um pouco da literatura. A professora Angélica já conversou com você no início, tá? Ah, professora, mas você só leu. Literatura não tem jeito. É leitura, é como história, é como geografia. Nós devemos ler, conhecimento. A prova vai exigir isso, mas de regra. Toda observação que a professora falar é de muita importância para você, tá? Então, olha só, como a gente vê, gênero narrativo, texto em prosa, olha só. É assim que a gente memoriza, tá? Principal obra, epopeia aí, Ilíada e Odisseia, tá vendo? É essas condições que nós vamos ter que gravar, viu? Isso é muito importante, tá? Frisa tudo que a professora Angélica colocou para você aqui hoje. Bom estudo. Boa sorte para você, viu? Nos seus estudos aí. Conte com a professora Angélica para o que for preciso e possível, tá? Vou deixar meu Insta liberado, ó. Prof. Angélica Vasconcelos, tudo junto. Qualquer dúvida que você tiver com relação aos conteúdos que são ministrados pela minha pessoa, lá no nosso site, lá no nosso preparatório aí dentro do site do Vale Brasil Concursos, a professora Angélica está aqui para te ajudar, ok? Um abraço para você, então, e até a nossa próxima presença aqui, né, no canal do Vale Concursos, se Deus quiser. Beijo, até a próxima, tchau, tchau!